Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos começar aqui mais um pouquinho do nosso projeto do 10 ao 100. Um projeto com função educativa. Vamos conversar um pouquinho de como eu faço para investir na minha carteira. E aí, nesse caso, a gente está trazendo uma carteira pública. Começamos então em julho de 2023 com R$10.000 e vamos seguir chegando até os R$100.000, ok? Então participe, inscreva-se no canal Thomas Roldão Você Transforma ou no @ThomasRoldão no Instagram e participe. Então aproveite aí desde o início e vamos juntos transformando. Bem, a função aqui então é conhecimento na prática. Você estudar, buscar, conhecer, aprender e de fato trocar aí essas experiências. Desde já reforço que não cabe aqui nenhuma indicação de algum ativo, compra ou venda. Eu vou estar aqui compartilhando uma carteira da maneira que eu faço, a estratégia que eu uso, então não quer dizer necessariamente que você tenha que copiar comprando ou vendendo aquele tipo de ativo. Muito cuidado com isso, então vamos juntos aqui reforçando com a função educativa. Beleza? Então eu sou o Thomas Roldão, criador do canal Você Transforma, vamos juntos nessa aqui. Bem, falando um pouquinho do que eu fiz nesse mês de agosto, vou estar aqui falando como foi o fechamento da minha carteira em agosto. Então, lembrando que eu utilizo o método FER, um método que eu criei, onde eu vou ali equilibrando alguns tipos de investimentos e dentro de cada investimento eu também busco alguns indicadores para estar buscando adquirir ou vender aquele ativo. Ok? Hoje aqui a gente vai falar do fechamento da carteira de agosto de 2023. Então aqui a gente já tem um aplicativo que traz toda a informação. Aqui eu estou filtrando o foco desde quando nós começamos em julho de 23, quando a gente adquiriu alguns ativos, e aí vou focar aqui obviamente em agosto, que foi o fechamento de agosto. Então pegando aqui as datas desde julho, fechamento de agosto. Vamos lá, período, como eu disse, julho a agosto. Foco hoje falar o fechamento de agosto da nossa carteira do 10 ao 100. Bem, inicialmente a gente vê aqui, de uma forma bem visual, nesse gráfico, a linha azul é a nossa carteira. Então, olha só, até aqui eu diria que nossa carteira está um sucesso, né, pessoal? Estamos falando de uma rentabilidade em pouco mais de 40 dias de aproximadamente 3% e 73%. Comparando com o CDI, que é essa linha roxa, então é uma linha mais constante, sem muita variação, e comparando com o Bovespa, o IBOV, indicador de toda a carteira da Bovespa, tem aqui a curva laranja, o status dela. A gente vê que nesse período de agosto, principalmente na primeira quinzena, houve uma queda gigante. Estamos aqui falando da maior queda em quantidade de pregões. Foram 13 pregões de quedas, 13 pregões em queda sucessivamente. Então, olha só, realmente despencou. E aqui, comparando a inflação, no período também, a gente tem aqui todos os comparativos. E por fim, a linha meio rosado com vermelhado, a poupança também de uma forma mais uniforme, que aí no final a gente tem um comparativo, ou seja, a rentabilidade da nossa carteira aqui do 10 ao 100 continua ganhando no comparativo geral. Estamos falando que nesse período ela rendeu 3,73% contra o rendimento de todas as outras formas possíveis aí que você tem, de algumas das várias formas, comparando aqui com CDI, IBOV, inflação e poupança, talvez aí são os referenciais mais comuns, Então, como a gente vem falando com o fundo, com o propósito educacional, fica aqui você transformando o seu conhecimento, a sua vontade em aprender, em trocar experiência, em estudar na prática, mostrando então um comparativo. Olha só que bacana. Até o momento, então, a gente tem... E aí tem uma série de outros indicadores que o próprio aplicativo já traz para a gente aqui, desde meses positivos. Então, nos 2 meses que a gente está aí fazendo esse bate-papo, continua
bem positiva. Lembrando que esse mês de agosto, falando da Bolsa de Valores brasileira como um todo, a B3, foi um mês ruim, diria que péssimo, né? Considerando aí o pior cenário, pior sequência de pregões negativos da história da Bovespa. E ainda assim, olha só a nossa carteira como ficou, que interessante. Se manteve ali, obviamente tiveram alguns dias de queda, mas conseguiu se manter e se sustentar um pouco aqui, muito acima dos demais. Beleza? Então, esse é um pouquinho da nossa carteira em agosto. Continuando aqui de uma forma bem resumida, ainda vale a pena a gente falar do nosso extrato. Aqui vamos compartilhar aqui uma visão geral do que eu fiz em agosto. Em agosto, além dos ativos que a gente tinha lá em julho, tínhamos comprado em julho esses 4 aqui distribuídos pelo Método Fera, comprei um pouco mais, comprei R$ 2.200 da Unip 3. Então mais adiante vamos falar dentro do Método Fera, como que eu fiz, qual o motivo que levou a adquirir esse ativo no período de agosto. De uma forma, obviamente, para não ficar muita informação, não ficar muito maçante, estamos aqui equilibrando as informações e neste momento eu vou me ater a dizer que, pelos critérios que eu uso, a Unip ela vem se destacando nesse momento e eu achei por bem adquirir esse ativo. Ok? Então, fazendo mais uma análise da carteira geral em agosto, olha que interessante, pessoal. Aí é o propósito alinhado com cada um, com aquela sua vontade, do que você espera, isso é muito importante, a estratégia como um todo. Então, em agosto, eu já tive R$ 83,50 em proventos. O que foi isso? Eu comprei, então nós, como lá em julho, falei bem disso aqui, da questão do fundo de investimento, no nosso primeiro bate-papo. Então eu comprei um fundo de investimento que todo mês ele te dá um provento. E no mês de agosto, ele deu um provento, então depositou lá na minha conta R$ 26, pelo fato de eu ter 26 unidades desse ativo aqui. Ok? Então, em agosto, olha só, 25 de agosto, foi creditado na minha conta R$ 26 e da ação também que a gente comprou lá na primeira vez, né, pelo Método Fera. Esses dois tipos de investimentos, já deram um retorno no mês seguinte. Então, o Honey 3 também já deu aqui um retorno de R$ 57. Ok? E aí, obviamente, já peguei esse valor e já reinvesti também na nossa carteira, junto com aquele... dentro daquele investimento da Unip 3, e aí já estou trazendo, aumentando o valor da carteira como um todo, com o próprio rendimento que ela está trazendo para mim. E aqui, de uma forma bem sucinta, vamos caminhando para o final, o resumo do mês de agosto. Então, olha só, em julho, quando a gente começou, já tivemos aqui de forma bem positiva, e o fechamento de agosto. Lembrando, né, que nós começamos com a carteira em torno de R$ 9.800, tivemos já os proventos, tivemos aí o rendimento, a carteira até agora ela vem com a crescente, como falei lá, na rentabilidade muito acima do mercado, e aí em agosto continuou também, e eu também fiz mais um investimento, né, naquele ativo, o NIP 3, totalizando, ou seja, a carteira que nós começamos com R$ 9.800 aproximadamente, agora ela está chegando em R$ 12.396 no fechamento de agosto. Ok? Estamos falando aí de um rendimento de mais de 3%, quase 4% pelo que a gente viu lá. Beleza? Então, esse é um pouquinho do que a gente vem falando, a gente vem construindo aí. Tem uma frase que eu gosto muito de um autor israelense, que é o Nassim Taleb. A frase é skin in the game, ou seja, risco na pele. A gente vem aqui mostrando de que o conhecimento, de que com muita cautela, muito cuidado com a ganância, não estamos falando aqui que você vai ficar rico de imediato ou no médio prazo, não é esse o propósito. O propósito aqui é educacional para que você, muitas pessoas mandando perguntas, participando, falando, Thomas, eu quero começar, mas não sei como. Então foram inúmeros pedidos aí pessoalmente, por direct, por comentários, enfim. Então tá aí uma maneira da gente gradativamente ir conhecendo na prática, exercitando juntos para poder estar evoluindo, ok? Então fica à vontade, comente, envie perguntas, participe, até porque no fim das contas você transforma. Um grande abraço, pessoal,
Valeu!